Olá, eu me chamo Rafael Vieira, eu sou aluno do programa de mestrado em transportes da Universidade de Brasília, aluno do professor Francisco Judeni como orientador. Essa é a disciplina de financiamento dos transportes, né? E o objetivo desse vídeo é trabalharmos um seminário cujo tema seja de escolha de um dos diversos que foram abordados no curso e que foi de interesse pessoal nosso. No meu caso, eu vou falar aqui sobre a captação de financiamentos privados para o setor de infraestrutura de transporte e seus principais desafios e gargalos. Vou compartilhar aqui a tela. E agora foi. Vamos ter certeza de que dessa vez estou compartilhando certo. Acredito que agora foi. Essa é a apresentação, então. O objetivo foi escolhermos um artigo na literatura branca, né, de um estudo que esteja correlacionado a esse tema que nós escolhemos, e eu escolhi esse artigo, que fala sobre a atração de investimentos privados para a infraestrutura no Brasil. É um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, né, a Escola de Administração de Empresas. É um artigo de 2022, importante vermos a data, né, desse estudo, em virtude do tema que ele vai explorar. Aqui a gente está falando sobre o investimento privado em infraestrutura de transporte, né? Para a gente falar sobre o investimento privado, a gente precisa entender a dinâmica de onde esse mercado funciona, onde esses investidores se encontram para poder negociar títulos e dívidas e papéis e ações, para que a gente possa mapear, né, seus interesses e contextualizar dentro das necessidades dos projetos de infraestruturas dentro de suas complexidades. Então, eu separei essa apresentação em duas antes de adentrar o artigo. Acho importante falarmos sobre os aspectos do mercado de capitais para a gente entender quem são os principais agentes nesse nosso contexto aqui. Então, eu começo falando sobre quem são os investidores privados, primeiramente, que nesse caso são os agentes poupadores da economia, eu, você, o consumidor que poupa e aplica no mercado financeiro buscando retorno dentro de um prazo X, de acordo com o seu objetivo X. Então, ele está disposto a assumir riscos no mercado financeiro comparado com uma taxa de juros segura, livre de risco, que no nosso caso é a Selic, né? E esse investidor, ele geralmente olha para ativos de curto prazo, ativos que têm maior liquidez para serem trocados no mercado secundário, onde ele vai adquirir no mercado primário e, na sequência, vender a partir de vender por um spread, por um custo baseado na taxa livre de riscos, né? Além do investidor privado, nós temos os investidores institucionais de interesse aqui, que são os administradores de fundos, né, os conglomerados, a gente pode falar que são como se fossem são espécies de condomínio de ações, é um condomínio gestor em que você reúne investidores privados com um objetivo comum. Aí, nesse caso, temos os fundos de pensão que têm o objetivo de fomentar a previdência privada. Aí esses fundos eles são caracterizados pelos de benefício definido, que são benefícios que são fundos mais antigos, né? Datados de 70, se eu não me engano, e hoje eles não têm tanta abertura para ingresso de novos investidores. E temos os de contribuição definida, que ele já prevê antecipadamente o valor das contribuições fixas, né, do benefício, sem olhar no impacto, assim, sem deixar claro quanto que o investidor vai receber no futuro, diferente de como é no benefício definido. Enfim, esses são primeiro os dois agentes de nosso interesse aqui, né? Na sequência, precisamos falar sobre debêntures, que são títulos, são ativos que são negociados no mercado de capitais, que caracterizam títulos de dívida das empresas com o objetivo de captar recursos no mercado financeiro.
né? Quando a empresa emite uma debênture, ela está basicamente pegando emprestado o dinheiro dos investidores e se comprometendo a pagar juros periódicos e devolver o principal em uma data futura. É uma forma de se financiar da forma como o setor público faz com os títulos da dívida. Só que nesse caso a gente tem uma segurança maior de quem vai compensar essa dívida no pagamento, né? Por isso que os títulos de dívida eles são caracterizados como títulos de renda fixa, pela segurança que ele proporciona. E outro panorama que a gente precisa ver é a lei de debêntures incentivadas, que é o foco do nosso estudo aqui. A lei de debêntures incentivadas ela trouxe à baila o interesse do setor público, a formalização do interesse do setor público para o setor privado, sinalizando para o setor privado investir recursos no setor de infraestruturas, né, fomentando inicialmente isenção fiscal com o imposto de renda para rendimentos de debêntures simples para investidores estrangeiros, né, desde que os recursos sejam alocados em projetos de investimentos considerados prioritários pelo governo, né, essas debêntures incentivadas, perdão, quando comparada com outras debêntures ofertadas no mercado, ela tem uns requisitos específicos, como precisa ser caracterizada como uma oferta pública com prazo ponderado superior a 4 anos, porque a gente está falando de investimentos com foco principal no longo prazo, e uma vedação à recompra do título nos 2 primeiros anos, no caso, impedindo que ele seja ofertado no mercado secundário logo após adquirir o título, né? Logo após o investidor, tendo esses 2 anos de gap para poder renegociar esse título no mercado. E a TJLP ela foi promulgada, essa lei ela foi promulgada em 2011, né, um período em que a gente verificou, né, uma mudança de paradigma da participação do investimento público e do privado no setor de infraestrutura, situação que nós vamos explorar nesse artigo. Eu trouxe aqui também a nova lei de debêntures incentivadas. Essa nova lei ela não foi explorada nesse estudo aqui, porque o nosso estudo ele é de 2022. Né? Essa lei ela foi promulgada já em 2024, ano passado, né? E foi resultado do projeto de lei que foi discutido dentro desse artigo que nós vamos explorar, né? Que fala sobre as formas de melhorar, né? O que se buscou depois de mapear entre os investidores quais as necessidades de ampliar a carteira de projetos privados, né, de investimentos privados em projetos de infraestrutura. A nova lei ela traz como melhoria, né, a isenção fiscal para os emissores das debêntures, né, de modo a aumentar o spread dessas debêntures ofertadas no mercado quando comparada com outras debêntures, a fim de caracterizá-la como uma debênture incentivada, né? E isso nos traz a expectativa de aumento, né, da participação do setor privado no setor de infraestruturas, mas até que ponto? Essa é a grande pergunta que nós temos, né? Esse é o grande ponto. Aqui eu trouxe o que são os spreads, né? Eu já falei, os spreads eles são a diferença das expectativas de juros que você tem da taxa de atratividade do capital que está sendo aplicado quando comparado com a taxa livre de risco, né? O custo de se adquirir esse título, a debênture, né? Nesse contexto. E, enfim, com esse panorama a gente consegue adentrar o estudo, que tem como principal objeto, né, investigar as motivações e barreiras para a atração de investimentos do mercado de capitais para o setor de infraestruturas. E esse artigo ele começa trazendo um contexto global das necessidades de investimento no Brasil. Ele traz aqui valores absolutos para a gente ter uma dimensão da demanda do setor de infraestruturas por capital, em torno de 6,27 trilhões de dólares por ano, que ele coloca aqui, para a gente perceber a magnitude, né? E o artigo ele fala sobre a participação do capital público e privado no contexto de 2011 até 2021, que foi datado dessa publicação.
quando comparado com a participação do BNDES nesse período. É que, inclusive, nós temos um gráfico, né, que mostra de 2014 até 2021 um histórico do montante dos percentuais de desembolsos, quando comparado do BNDES, né, e das debêntures de infraestrutura. Por que do BNDES? Porque o Banco Nacional de Desenvolvimento ele vinha sendo um braço fiscal do governo para ofertar ao mercado crédito de valor abaixo do que vem ofertado por outras instituições financeiras. Na época era via TJLP, a taxa de juros livre de risco, e ela tinha um spread muito significativo quando, né, comparado com a Selic. Mas a TJLP ela deixou de vigorar em 2016, quando passou então a ser regulado como juros de crédito do BNDES, a TLP, a taxa de longo prazo, que foi uma taxa comparada com outras taxas ofertadas no mercado financeiro, sinalizando também uma redução dos subsídios do governo no fomento do investimento aqui. Então, assim, voltando para o gráfico, a gente tem de 2014 até 2021, né? 2014 a gente ainda, com a TJLP, temos aqui registrados 69 bilhões de reais de desembolso oferido no ano, comparado com 4,8 bilhões de reais de debêntures de infraestrutura, né? Esse cenário começou a ser mudado em 2016, com a introdução da TLP, mas só em 2019 nós conseguimos ver aqui um aumento significativo do volume das debêntures de infraestrutura negociadas comparado com a do BNDES. 33,8 bilhões de reais em desembolsos de debêntures, com 27,8 bilhões de desembolsos do BNDES. Tivemos uma contrapartida em 2020, em virtude da pandemia de Covid, a época em que a Selic estava sendo ofertada a 2%, a fim de acelerar o consumo na economia, né, por conta da crise, mas até a data desse estudo, que foi 2021, você percebe um aumento novamente, né, da participação das debêntures quando comparado com a participação do setor público nos investimentos de projetos de infraestrutura. Enfim, é um artigo que a metodologia que ele usou para investigar essas questões foi uma investigação qualitativa, né? Buscou-se realizar aqui 14 entrevistas, foi colocado aqui, com gestores de fundo, para quê? Para mapear a percepção desses gestores quanto aos investidores privados, como ao comportamento dos investidores privados de 2011 para cá, desde a introdução da Lei das Debêntures Incentivadas. E dentre esses gestores escolhidos aqui no estudo, foram, entre eles, gestores de fundos de investimento, empresas do setor de energia renovável, consultorias, universidades e representantes do governo federal. E essa entrevista, a fim de mapear a percepção das barreiras e as motivações, ela se baseou em duas perguntas, está aqui caracterizado. Na sua opinião, quais são os principais drivers para a atração de investidores no mercado de capitais para projetos e as principais barreiras, né? E em cima disso, as entrevistas revelaram, pela percepção desses investidores, aquilo que a gente conversou inicialmente quando falamos sobre os agentes participantes desse mercado, do mercado de capitais, principalmente, primeiro, dos investidores individuais, dos investidores privados, que eles são fortemente atraídos pela isenção fiscal prevista na Lei das Debêntures Incentivadas, mas eles preferem debêntures de maior liquidez, emitidas por empresas de grande porte, em detrimento dos projetos de greenfields, que são, em geral, de maior interesse do setor de infraestruturas. Aqui eu até coloquei duas imagens aqui para caracterizar e contextualizar para transportes dois projetos greenfields, que é a da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, e a Ferrogrão,
que são ferrovias que elas ainda não foram construídas, mas elas estão em processo de concessão, mas como ativo verde, né? Como empreendimento novo. E com vistas de retorno dentro do longo prazo. Ou seja, são ativos que acabam não sendo de interesse dos investidores individuais. E a TJL, a lei das debêntures incentivadas, ela buscou olhar para os gestores de fundos de pensão como principais clientes dessas debêntures. No entanto, segundo essas entrevistas que foram realizadas pela percepção dos investidores, os fundos domésticos eles não tiveram incentivo pela lei das debêntures incentivadas, porque eles já têm seus investimentos isentos de imposto de renda. Então, o spread considerado para poder aplicar numa debênture incentivada, ela acaba reduzindo. E reduziu mais devido ao aumento da demanda pelos investidores individuais, com vistas à troca no curto prazo, preferindo projetos brownfields em detrimento dos projetos greenfields. Outro ponto também que foi trazido por esses entrevistados foi que uma das dificuldades maiores é quanto aos investidores estrangeiros, que eles avaliam o ambiente de investimento no Brasil como desfavorável pela volatilidade cambial, né, e instabilidade política. E para isso buscou-se discutir sobre as melhorias, né, para a lei, o que resultou no projeto de lei que trouxe algumas sugestões para a lei das debêntures incentivadas de 2011. Um dos pontos foi a certificação verde de projetos de infraestrutura como estratégia para atrair, né, principalmente investidores que têm política ESG ou aqueles que têm mandato para investir em ativos verdes, né? Enfim, além desse ponto, a isenção para quem está emitindo as debêntures, não só para quem está adquirindo os títulos de dívida, né? Como uma forma de aumentar os spreads. Só que essa proposta, nesse artigo, ele encerra na proposta. A gente, lá no começo, falou que a lei 2024, do ano passado, ela já está trazendo, ela é resultado desse projeto de lei, já está trazendo essas melhorias, e a gente conclui com as perspectivas de novos estudos. Por quê? Porque esse artigo está dentro de um contexto de um projeto de pesquisa mais longo para poder analisar o comportamento do mercado, tendo em vista a possibilidade de investir em debêntures e em infraestruturas, né? E como que se dá o fomento, como que tem se comportado o mercado e o fomento do setor público para captar esses recursos. Basicamente isso. Então, a gente conclui aqui só como um resumo do que a gente abordou até aqui. Para suprir essa lacuna de investimentos em infraestrutura, são necessárias reformas institucionais. Isso foi falado quando se pensou nos investidores externos, né, para poder trazer recurso externo para o setor de infraestrutura. A certificação verde como uma proposta, né? O projeto de lei que propõe os benefícios fiscais e resultou na lei na nova lei de 2024, né? E aqui ele propondo estudos futuros que possam considerar a lei depois de aprovada. E tendo isso, a gente consegue responder muitas questões, não diretamente, mas que é um assunto muito complexo. Por que que hoje a gente não tem tanto ainda quanto deveria, quando comparado com países desenvolvidos, né, a presença do capital privado no setor de infraestruturas, né, falando do nosso caso do setor de transporte, mas do setor de infraestruturas como um todo, né, a fim de fomento do progresso tecnológico, enfim. Quais são as maiores entraves, as barreiras, né? Aqui a gente consegue ter um pouco da dimensão, pelo menos nível Brasil, institucionalmente, com o que a gente tem para trabalhar. E é isso, encerro aqui. Eu gostei muito desse formato, queria deixar aqui registrado o professor Gil, que promoveu esse seminário com alunos da Universidade Federal também do Ceará, onde ele também é professor.
Quem gostou desse vídeo, deixa um like, porque como foi um formato que eu gostei muito, né? Eu pretendo fazer outros vídeos assim, explorar a metodologia, né, de aprendizado. E, enfim, é isso. Obrigado e encerro aqui. Deixa eu parar a gravação. Cadê? Pronto. Ah, peraí.